Opa, vou fazer aqui uma revisão sobre ondas, tá? Então eu comecei aqui desenhando uma onda num plano aqui cartesiano, que eu tenho y e x. A onda se propaga em x, tá? Essa minha onda aqui, ela vai se propagar para a direita e ela sobe e desce aqui no y. Essa altura máxima aqui que ela chega é o que a gente chama de amplitude da onda, ok? Bom, essa onda vai se propagar para a direita, mas ela tem uma equação que eu posso escrever ela aqui nesse plano. Ela pode ser escrita através de um cosseno de kx, tá? O que é um cosseno? O cosseno é uma função que oscila, né? Tem justamente o formato da onda. E aí eu desenhei aqui o círculo trigonométrico para a gente lembrar um pouquinho sobre cosseno e seno, tá? Então imagina que eu tenho um ponto aqui em cima. Então eu traço uma linha até aqui em cima. Aqui eu tenho o ângulo θ. Tá? Se eu pegar esse ponto e projetar ele nesse eixo, aqui eu tenho o cosseno de θ. E nesse eixo aqui eu tenho o seno de θ. Tá? Esse círculo aqui, que é o círculo trigonométrico, ele tem raio 1. Então, esse ponto daqui é cosseno igual a 1 e seno igual a 0. Esse ponto aqui em cima, o seno é 1 e o cosseno é 0. Tá? Então, o cosseno ele começa valendo 1, aí ele vai diminuindo até que ele vira menos 1. E depois ele começa a diminuindo porque ele está vindo para cá, né? O meu cosseno está vindo para cá, conforme esse ponto vai girando aqui, a sombra dele aqui nesse eixo vai vindo para cá, até que fica menos 1. E depois, quando o meu ponto começa a vir para cá, o cosseno começa a aumentar de novo, até voltar a ser 1. Então, ele começa em 1, diminui, sobe até voltar a ser 1. E aí, repete todo o processo, ok? Então aqui, esse processo ele se repete depois de 2π. Se o meu x anda 2π, né, então aqui eu vou ter cosseno... Bom, na verdade, quando eu tiver, por exemplo, o cosseno de 2π, eu vou ter a mesma coisa. Só que aqui eu tenho k vezes x. Então, quando isso aqui é 2π, eu vou ter a mesma coisa. Mas o kx ser igual a 2π, significa que o x é igual a 2π sobre k. Tá? Sobre 4 não, sobre k. Então, aqui é o ponto de repetição, que é x igual a 2π sobre k. Tá? Se eu parar na metade, a metade é aqui, eu tenho x igual a π sobre k. E aqui, 1/4, tá? Então, o meu cosseno, que começa em 1, ele vai ser 0 nesse ponto aqui. Nesse ponto aqui, a gente tem o ângulo θ igual a π sobre 2. Então, para isso aqui ser π sobre 2, o meu x é π sobre 2k. π sobre 2k, né? Que é π sobre 2 dividido por k. E assim vai. Ok. Outra coisa importante é que a distância aqui entre esses dois picos é o que a gente chama de comprimento de onda, que representa pela letra lambda. Tá? Então, a gente tem que o lambda ele é exatamente 2π sobre k. Tá? Então, a gente tem aqui o lambda igual a 2π sobre k. Bom, isso aqui é para uma onda parada. Por enquanto, a gente está no T0, a nossa onda está parada. Mas eu já falei que a nossa onda vai se mover para cá, né? Então, num instante t igual a T1, a minha onda andou esse tanto. Depois a gente vai calcular essa velocidade. Aqui exatamente no tempo 1, no tempo T1, a minha onda andou π sobre 2k. Então, como que eu vou escrever a nova equação da onda? Eu vou escrever a equação da onda para a ondinha cinza. Tá? Para a onda cinza, ela está começando aqui
no zero e ela vai crescer, certo? Então, se eu vou continuar escrevendo um cosseno, eu tenho que começar aqui e vir crescendo para cá, né? Então, o cosseno vai crescer, depois vai diminuir e crescer de novo, e assim vai. Ou seja, eu comecei num ângulo aqui, menos π sobre 2. Então, eu vou falar que o meu y ele é igual ao cosseno de kx menos o π sobre 2. Né? Então, quando o meu x valer π sobre 2k, isso aqui vai ser o cosseno de k vezes π sobre 2k menos π sobre 2. E aí esse cara cancela com esse. E isso aqui vai ser o cosseno de zero. Tá? Então, eu estou falando que exatamente nesse ponto é igual ao cosseno de zero, que era esse cara preto aqui. Tá? Então, nesse ponto aqui, se eu tiver essa equação, no ponto π sobre 2, x igual a π sobre 2k, eu vou estar igual a essa equação no ponto x igual a zero. Tá? Então, por isso, em t igual a t1, eu posso escrever isso daqui. Só subtrair π sobre 2. O que acontece se eu dobrar esse T1, né? Então, a minha onda vai parar aqui. Ou seja, eu estou fazendo duas vezes esse π sobre 2. Estou fazendo 2π sobre 2, que é a mesma coisa que π. E um outro tempo genérico qualquer, tá? Se eu puder escrever esse tempo em função de T1, como sendo, por exemplo, nT1, então eu simplesmente multiplico por nπ sobre 2. Quer dizer, se o meu t é 2t1, isso aqui vai ser 2 vezes π sobre 2. Se for 3t1, vai ser 3 vezes π sobre 2. Se for 1 vez e meio, vai ser 1 vez e meio π sobre 2. Tá? Então, isso aqui é sempre proporcional ao meu tempo. Se eu dobrar o tempo, eu dobro isso aqui. E a constante de proporcionalidade, a gente chama de ômega. Tá? O que isso significa? Significa que em 1 segundo eu vou andar ômega. Tá? Se passou 1 segundo para eu chegar aqui, essa distância aqui, multiplicada por k, vai ser o ômega. Tá? Multiplicado por k, porque aqui a gente está sempre... Isso aqui é π sobre 2k e não π sobre 2. Tá? Bom, mas o que acontece em... Bom, esse ômega aqui, então, ele tem a ver com o tanto que desloca em 1 segundo, ok? E o que acontece quando a gente desloca exatamente lambda? Tá? Nesse caso, a gente vai dizer que se passou um período. Um período é o tempo que leva para vir daqui para cá. Tá? Então, em um período, o meu t é igual a t grande. Esse t grande significa o período. E o meu deslocamento vai ser lambda. Então, eu posso escrever assim, né? Cosseno de kx menos 2π, porque eu andei 2π sobre k. Então, quando x for 2π sobre k, isso aqui vai dar 2π, que menos 2π é zero. E esse 2π aqui é exatamente k vezes lambda. Então, eu posso escrever menos k vezes lambda. Ok? Então, nesse caso, como a minha formulinha era essa aqui, e o meu t é igual ao período, isso aqui é a mesma coisa que cosseno de kx menos ômega, e o meu t é o meu período. Então, a gente chega na relação entre ômega t e k lambda, que eles são iguais, tá? E os dois são iguais a 2π. K lambda e ômega t é igual a 2π. Ok? E aí, daqui a gente tira que uma relação entre o ômega e o período. Eu vou dizer que o ômega é igual a 2π sobre t, ou então, se você quiser, t igual a 2π sobre ômega. Tá? Pensando no círculo trigonométrico, o período é o tempo que eu levo para dar uma volta.
Em uma volta completa, eu andei 2π. Tá? Então, o ômega ele tem a ver com o ângulo. O ângulo que eu girei aqui para dar uma volta completa é 2π. Tá? Se a gente pensar em termos de frequência, uma volta completa é uma frequência. Então, o t é igual a 1 sobre f. Tá? E aí a gente chega na relação que o período... a frequência, ela porque isso aqui é igual a 1 sobre f, eu posso passar esse f para cá e esse ômega para cá, e eu vou ter que o meu ômega é 2π vezes a frequência. Ou então, que a minha frequência é igual a ômega sobre 2π. Tá? Bom, eu escrevi aqui o período é 2π sobre ômega. Vocês podem lembrar que isso aqui é 1 sobre f. Bom, e a velocidade? A velocidade a gente sempre sabe que ela é o deslocamento pelo tempo, tá? Se eu quiser saber a velocidade de um carro, é quantos quilômetros ele anda por hora. Tá? Mas na física a gente sempre usa metros por segundo, ok? Bom, a gente sabe que essa distância aqui, ela é lambda. E eu sei que o tempo que eu levo para sair daqui e vir parar aqui é o que a gente chama de período, que é quando t é igual ao t grande. Então, eu vou dizer que essa velocidade, o ΔX eu posso substituir por lambda e o ΔT pelo período. Né? Então, eu chego nessa forma para velocidade. Velocidade é lambda sobre o período. Ok? Então, é isso. As formulinhas que a gente precisa são essas. A gente tem essa fórmula aqui, que é lambda igual a 2π sobre k. A gente tem a fórmula equivalente para o período, então, que é o t é igual a 2π sobre ômega. E a gente tem a relação entre a velocidade igual a lambda sobre o período, tá? Aí, lógico, vocês podem substituir lambda por 2π sobre k. Então, por exemplo, falar que a velocidade é 2π sobre kt, ok? Ou então, posso dizer que 2π sobre t é o ômega, então isso aqui é ômega sobre k, e assim vai. Tá? As relações importantes são essas daqui, e com essas relações a gente consegue escrever as outras. Tá? E a fórmula geral para uma onda que se desloca no tempo é essa daqui. E a gente viu que esse sinal de menos é com a onda que se desloca para a direita. Se a minha onda estivesse se deslocando para a esquerda, aí esse sinal aqui vai inverter. Isso aqui vai virar mais. Ok? Então, essa é a revisãozinha básica das fórmulas de onda. Espero ter ajudado e é isso aí.